Em quem você pensa quando ouve essa palavra? Ladrão! 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 Ladrãozinho! Seu ladrão! 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 Eu tenho certeza que quando você visualiza um ladrão, não é o coitadinho do Chaves que vem à sua cabeça. Mas tome muito cuidado com a sua imaginação, porque a Polícia Federal, a serviço do governo do PT, desenvolveu o poder de adivinhar em quem você está pensando quando escreve a palavra ladrão. Em Presidente Prudente, interior de São Paulo, agentes da PF, sem mandado judicial, abordaram um morador de um prédio só porque ele estendeu na sua janela uma faixa em que se lia ladrão. Aparentemente, a comitiva do Lula passaria por aquela rua nos dias seguintes e os policiais passaram vergonha ao tirarem conclusões muito precipitadas. A gente vai ter um evento aqui do presidencial, o senhor está ciente, né? E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Só que ela é considerada ofensiva, tá? Dá um xingamento, ladrão. Não, mas eu não tô falando quem que é. Sim, mas... Eu tô falando que o governo é... Pois é, parece que esses policiais federais faltaram em algumas aulas de direito penal e não aprenderam nem o básico sobre crimes contra a honra. Não existe ofensa se a suposta vítima da injúria não tiver identificada e individualizada. E como a gente sabe, a faixa não dizia Lula ladrão, ela dizia apenas ladrão e era dirigida ao governo brasileiro, como esclareceu o morador. Portanto, ao contrário do que afirmou o policial em um ato falho, a manifestação não fazia nenhuma referência a Lula. Quem estabeleceu essa relação entre os termos foi a imaginação do agente da PF. Ou seja, nesse caso, quem associou Lula a ladrão foi a criatividade e o achismo da Polícia Federal, não o morador exercendo livremente seu direito de manifestação. E só para constar, esse cidadão tem todo o direito de chamar o governo de ladrão, porque essa é a realidade. E não apenas desse governo, mas da absoluta maioria dos governos do Brasil e do mundo. Ladrão é um adjetivo e também um substantivo de múltiplos significados. Segundo o dicionário, ladrão é aquele que furta e rouba, mas também é aquele que trapaceia, negocia com malandragem ou que não tem escrúpulos. Nesse sentido, um governo que trai promessas de campanha é ladrão. Um governo que coloca em sigilo gastos públicos relevantes é ladrão. Um governo que faz reuniões fora da agenda com criminosos é ladrão. E um governo que compra apoio político com verba pública também é ladrão, ainda que nada disso seja formalmente ilegal. Mas vamos à definição mais grave do termo ladrão, aquele que toma para si, de forma ilícita, o que não lhe pertence. Também nesse sentido, todos os governos petistas podem ser adjetivados dessa forma. O governo do Mensalão é um governo ladrão. O governo do Petrolão é um governo ladrão. O governo da farra do INSS é um governo ladrão. Em 2016, o ministro Gilmar Mendes, do STF, foi ainda mais longe e se referiu à governança do PT como uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões. Além disso, é importante ressaltar que, embora o Lula tenha sido condenado por corrupção em 3 instâncias por 10 juízes de forma unânime, suas ações penais foram anuladas por 8-3 pelo STF e, portanto, legalmente, Lula não é mais ladrão. Para a justiça brasileira, ele é tão honesto quanto eu e você. Por isso, chamar Lula de ladrão hoje em dia seria juridicamente inapropriado. Mas não foi isso que o morador lá de Presidente Prudente fez. Ele apenas pintou uma faixa com a palavra ladrão em vermelho e, por algum motivo de foro íntimo, os policiais federais vestiram essa carapuça no Lula, supondo que a crítica se dirigia a ele. E para fechar, reparem no duplo padrão e na falta de imparcialidade desses agentes a serviço do governo petista. Agora, porque eu fiz vermelho, é alusão a ele. E essa forma tá muito evidente, Mas, você cara, entendeu? se tivesse o verde e amarelo lá, escrito ladrão. Isso. E aí? Aí já poderia Entendeu? dar uma conotação diferente. O que Quer dizer que é a cor da faixa que vai determinar se houve crime? Então, aparentemente, o problema não é o que se fala, mas quem está falando. Mais importante, contra quem? Porque quando manifestantes, jornalistas, artistas, veículos de comunicação e políticos chamavam Bolsonaro de genocida, incorrendo em injúria, calúnia, difamação, o entendimento dos tribunais era de que não havia crime, apenas liberdade de expressão, manifestação e crítica. Mas fique tranquilo, apesar dessa tentativa grosseira de censura e de intimidação, você ainda tem o direito de pintar suas faixas e, se essa for a sua opinião, de chamar o governo de ladrão. Especialmente esse governo. Ladrão!
Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Ladrão!